Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. O curso de Serviço Social é um convite para a gente conversar um pouco hoje, né, sobre o tema neoliberalismo e exclusão, políticas públicas e sociais para as mulheres no Brasil. Esse tema, de alguma forma, está linkado, né, está entrelaçado com a disciplina chamada Economia Política. Antes da gente começar, né, o nosso assunto, queria só me apresentar. Eu sou o professor Igor Moreira, sou coordenador do curso de História AD aqui do Centro Universitário Uninta e também sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui de Sobral, Ceará. Antes de estar aqui no Uninta, eu também já fui professor da Universidade Estadual do Ceará, a UES, o campus de Itapipoca, né, sobretudo a Faculdade de Educação de lá. E também fui professor substituto na Universidade Vale do Acaraú, UVA, com sede aqui em Sobral. E aí eu costumo dizer que eu estou num momento muito bacana, porque eu estou dando aula para o curso superior e, ao mesmo tempo, no chão da escola, na sala de aula da escola, todas as tardes, com turmas de oitavo e nono ano, com a disciplina de História. Pois bem, acho que já temos aqui o Júlio César, que está chegando. Seja muito bem-vindo, Júlio César. Fique à vontade para ir fazendo as perguntas, aí depois eu vou dando o momento para ler e tentar responder. Esse mês de março, né, é comemorado, como todos sabem, o Dia Internacional da Mulher. Também por isso, né, eu quis trazer aqui um pouco desse assunto, que são as políticas públicas e sociais para as mulheres no Brasil e até que ponto essas políticas públicas entram em desalinho ou em desacordo, né, com o neoliberalismo e exclusão. Então, nós estamos aqui com os dois lados da moeda, né? O neoliberalismo e exclusão está em lado oposto às políticas públicas e sociais para as mulheres no Brasil, que apontam para a inclusão, né? Então, como criar políticas públicas, como manter políticas públicas, né? Como priorizar políticas públicas dentro de um cenário político e econômico e social que é ou que aponta para a exclusão, o que sempre apontou para a exclusão lá na sua raiz de criação, que é o neoliberalismo, né? Então, nesse ponto, deixa eu só passar aqui. A minha trilha metodológica, né, o nosso papo de hoje, ele vai ter dois momentos. O primeiro momento é a gente vai tentar compreender o processo histórico de formação do neoliberalismo, né? E mais ainda, o que é neoliberalismo, né? A gente pegando literalmente pela palavra neo, quer dizer novo, né? E liberalismo remete ao liberalismo econômico defendido ali pelo Adam Smith no século XIX na Inglaterra, né? É ter liberdade de transações econômicas, de livre mercado, de preferência sem a intervenção do Estado nessas circulações, né, nesse mercado, né? Então, já já eu vou explicar com mais calma. Então, isso configura o neoliberalismo. E o neoliberalismo tem algumas características bem peculiares e que afetam não só as transações comerciais internas, né, ao país e o país com outros países, né, as transações comerciais externas, né? E o neoliberalismo, embora a sua raiz esteja nas transações comerciais e econômicas, os seus impactos vão para além dessas transações econômicas, né? Vai para o nosso dia a dia, vai para as questões culturais, as questões sociais, tá? As questões cotidianas, né? Todo o nosso cotidiano ele é afetado pela ação ou pelas ações do neoliberalismo. É isso que nesse primeiro momento a gente vai tentar refletir um pouco, tá? O segundo passo, eu vou trazer aqui, vou pontuar aqui com vocês algumas políticas públicas brasileiras. Peço perdão aqui só, faltou um S aqui, políticas públicas brasileiras em prol das mulheres. O que é que no Brasil
já tivemos no passado e temos no presente como política de Estado, política pública de Estado que apontam para minimamente a melhoria da qualidade de vida das mulheres, né? Combate à violência doméstica, combate à discriminação racial, né? Sobretudo para as mulheres. Então é isso que nós vamos conversar nessa noite de hoje. Então, primeiramente, verifique essa imagem, né? O que é que nós podemos observar nessa imagem? Nós podemos observar, veja que abaixo da imagem tem uma numeração, né? Que está aí em porcentagem. Nós podemos observar uma população aí enfileirada com uma espécie de prato na mão, como se fosse querendo receber alguma coisa, comida, ou salário, né? Embaixo tem 99% e lá na frente tem um homem, né, com dinheiro na mão, né, e com um globo terrestre, simbolizando aí uma concentração de renda e, portanto, um poder econômico e um poder político ao ponto de modificar até a geografia, né, do globo terrestre, né? A geografia a gente chama de geopolítica, né? Esse homem poderia muito bem aqui ser simbolizado como um imperialista, né? Ou seja, são os países imperialistas que dominam a economia mundial e nessa dominação da economia mundial coloca-se muitos excluídos, né? Dessa riqueza produzida pelos países. Essa é o que seria, a grosso modo, uma das múltiplas interpretações que essa figura pode nos despertar, né? Então, o neoliberalismo, que é acúmulo de capital, né? Que é enriquecimento, e esse enriquecimento concentrado nas mãos de poucos, você vê aí abaixo desse homem, 1% só da população mundial concentra a maior parte das riquezas do mundo, né? 1% das famílias mais ricas do mundo concentram a maior parte da riqueza. Então, o neoliberalismo é essa concentração de renda nas mãos de poucos, e para que isso, se de um lado há uma concentração de renda, na outra ponta há uma exclusão em demasia da maior parte da população, né? Mulheres, idosos, crianças e determinados grupos específicos que sofrem mais ainda com as políticas, perdão, com as ações neoliberais, como a população LGBTQIA+, a população das mulheres negras, a população, né, dos indígenas, tá vendo? Então, isso é uma forma, né, de compreender as ações do neoliberalismo. Por um lado, a concentração de renda, né, o acúmulo de capital, né, é, é, os imperialistas, né, os impérios, né, do capital. Hoje nós temos várias empresas, como a Apple, né, como a Samsung, essas empresas que nós utilizamos no dia a dia, né? Certo? A indústria automobilística, são só alguns exemplos, né? É, a questão farmacêutica, né? A questão das vacinas, os laboratórios de vacinas que enriqueceram muito a questão da Covid-19 e outros tipos de vacina, né? Que são concentradas nas mãos de poucas famílias e que acumulam esse capital, deixando de fora muitos sujeitos sociais em estado de exclusão, ok? E aqui eu trago, né, manchetes de reportagens muito significativas para o nosso papo de hoje. Famílias chefiadas por negros são mais atingidas pela fome, aponta a pesquisa. Isso é de 2023, né? Essa reportagem. Levantamento mostra que 125 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Gente, a gente falar de insegurança alimentar em pleno século XXI, né, não é brincadeira. Dados foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022, né? Então veja aqui a situação precária, né, dessas crianças aqui na foto, né, dando a entender que moram na periferia de alguma cidade de grande porte, né? Uma outra reportagem interessante que eu trouxe aqui, também recente, de 2023, tem o seguinte título, né? Perda da qualidade de vida é maior em famílias chefiadas por negros.
Lembrando que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres negras, ou mulheres afrodescendentes, ou mulheres indígenas, até porque numericamente formam a maior parte da população brasileira, né? E aí, onde é que está a raiz histórica disso? Se nós formos no Brasil colônia, nós vamos ver nitidamente logo a questão da escravização dos indígenas para os, os ciclos econômicos que se iniciou aqui a partir da vida da família, dos portugueses, né, entre aspas, do descobrimento do Brasil. Então, nós tivemos ali o pau-brasil, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, né? Um pouco mais à frente, no final da colônia, início do Império, o ciclo do algodão, né? Eu trouxe aqui alguns ciclos econômicos, né? Ouro e demais metais preciosos, o ciclo do algodão, que é a região nordeste do Brasil, aqui também o Ceará, Piauí, né? Com o solo adequado, a temperatura adequada, né? Teve de fato um boom, né? Uma explosão de exportação de algodão, inclusive para os Estados Unidos e para a Inglaterra, né? No século XIX, né? No século XVIII e XIX. Aqui no Nordeste também tivemos o ciclo, né, econômico movido pelas fazendas de gado, né? As fazendas de gado, a carne de charque, a produção de charque. Tivemos ali mais ao Sudeste, né, a questão do café, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o ciclo do café. E o curioso é que, movendo esse ciclo, né, como mão de obra, estavam os indígenas, né, os africanos escravizados. Inclusive, muitas famílias enriqueceram, as chamadas famílias negreiras, né, com, única e exclusivamente com compra, venda, aluguel e tráfico de escravos negros ou de africanos escravizados, né? Então você já imaginou, por exemplo, aqui que o Júlio César está aqui conosco, a família do Júlio César no século XVIII, no século XVII, XVIII e XIX no Brasil, riquíssima, né? Com títulos de barão, baronesa, o visconde, viscondessa, e a única e exclusiva renda da família do Júlio César era o tráfico, a compra, a venda, o aluguel de africanos escravizados. A família não tinha mais nenhuma outra renda. Não vivia nem de cana-de-açúcar, não vivia nem de algodão, nem vivia nem de produção de carne de charque, nem de ouro. Era única e exclusivamente a compra, venda, aluguel e tráfico ilegal de africanos escravizados, né? Então, meus caros, isso já é neoliberalismo naquele momento, né? Porque as nações estavam usufruindo, né, da exploração do trabalho, da exploração de determinados produtos que eram muito apreciados na Europa naquela época, né? Então havia aí um colonialismo, né, através, né, das transações comerciais, né, que eram chamados de mercantilismo. Depois, as camadas sociais mais ricas europeias vão ficando cada vez mais ricas aí através da industrialização. E aí vem a Revolução Industrial Inglesa a partir do século XVIII, né? Na verdade, começa no XVII e tem esse boom, essa explosão no século XVIII, que aí vai surgir a burguesia industrial ao lado da já existente burguesia comercial. Essa burguesia comercial que já vinha enriquecendo desde as chamadas grandes navegações europeias, que vão se espalhando e instalando as suas colônias aqui nas Américas, na África e na Ásia, né? Então, a partir dali, nós já vimos muito nitidamente o neoliberalismo, né? A questão das potências econômicas mundiais daquela época, né, se espalhando, né, a sua influência econômica, a sua influência cultural, a sua influência religiosa em outras partes do globo. No Brasil não foi diferente, né, com os portugueses, tá? E depois também com a intervenção inglesa na política econômica de Portugal, e isso se estendeu, essas políticas econômicas, às colônias portuguesas. E nós fomos uma dessas colônias portuguesas, né? Então percebo que o neoliberalismo ele vai nascendo dentro, sobretudo aqui no Brasil, dentro do processo histórico de chegada dos portugueses aqui, instalação,
da economia colonial, né? O chamado exclusivismo colonial, ou pacto colonial, em que Portugal extraía daqui a matéria-prima e depois voltava para cá os produtos manufaturados, né? Isso era chamado de pacto colonial ou exclusivismo colonial, certo? Aí chegamos no Brasil Império, com a vinda da família real aqui no Brasil a partir de 1808, que estava, né, tentando se eximir de tomar partido ali na guerra entre França e Inglaterra, uma vez que Portugal tinha relações políticas e econômicas com a Inglaterra, mas também tinha relações políticas e econômicas com França, né? Então, acordos, inclusive, né, firmados entre esses países. Então, a família real não tomou partido nessa briga, né, retira-se aqui para o Brasil, e aí a sede do Império Português vai ser aqui no Brasil. Então, é daqui que vão ser criados ou retomados ou as leis que vai gerir o Império Português. E, obviamente, essa família real portuguesa vai trazer consigo toda uma comissão de cientistas, de literatos e tudo, para poder ficar aqui e aí remodelar o espaço urbano, né, ali no Rio de Janeiro, e também remodelar toda uma política econômica, né? Então, quando chegamos na Revolução Industrial Inglesa, a Inglaterra também vai pressionar as suas colônias, né, e os seus países aliados, as suas nações aliadas, né, para libertar os seus escravos. Esses escravos vão ter que ganhar, né, salário para poder criar ou comprar, perdão, os produtos ingleses. Tá vendo? Então, isso são práticas e ações neoliberais, né? Ok? E isso vai ser retomado, ou pelo menos vai ser repaginado, eu gosto muito dessa palavra, repaginado esse neoliberalismo a partir da década de 90, também, né? A partir da década de 90 do século XX. Né? As políticas neoliberais elas vão vir com muita força a partir do século 90, década de 90 do século XX aqui no Brasil, né? E aí, vamos só revisitar um pouco no tempo. Vamos lá. 1917, portanto, século XX, na Rússia, no dia 8 de março, há um protesto. Né? Esse protesto vai envolver, em média, aproximadamente 90 mil operários. Né? Protesto de mulheres. Estavam fazendo esse protesto, né? Indo contra as péssimas condições de vida, as péssimas condições de trabalho, indo contra a fome e, sobretudo, contra a Primeira Guerra Mundial. Lembro a todos que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, e esse protesto localiza-se no tempo exatamente entre esse tempo, né, em 1917, e na Rússia. Por isso que o 8 de março, comemorado o Dia das Mulheres, na verdade a sua raiz está lá no movimento feminino, né, ou eu não digo movimento, mas naquele protesto de mulheres russas, né, ali reivindicando por melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, né? E indo contra os seus filhos, seus parentes sendo enviados pela Rússia para a Primeira Guerra Mundial, tá? Onde é que eu quero chegar a isso? Para vocês entenderem como essas mulheres sempre estiveram presentes, lutando, né, por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e tudo, dentro desses cenários onde o neoliberalismo sempre imperou, né? Sempre foi é, é, a moeda de troca, né? Sempre foi as ações e as políticas econômicas vigentes desse neoliberalismo, né? E aí o neoliberalismo econômico ele tem algumas características muito peculiares que estiveram presentes lá na sua raiz, na sua formação, né? E vem se arrastando até agora, obviamente com algumas modificações, mas a sua essência permanece, né? Aqui vocês percebem que nessa figura também bem significativa, uma espécie de um trabalhador, de um homem escravizado, né? Carregando nas suas costas, né, com a sua força de trabalho, o mundo, né? E ao mesmo tempo desejando aí uma comida decente, né? E aqui o homem, o detentor, né, da economia, dos meios de produção, ali meio que
é, sei lá, oferecendo-lhe a esse trabalhador uma migalha, uma cenoura, né, explorando a sua força de trabalho, né? E, de certa forma, até manipulando a sua existência, por que não dizer assim, certo? E aí, quais são as características do neoliberalismo? Primeiro, livre mercado. Né? O neoliberalismo defende a primazia do livre mercado, onde a oferta e a demanda determinam os preços e as alocações de recursos, com pouca intervenção do governo, né? Não confundir aqui com o Mercado Livre, né? Que é essa empresa que inclusive é uma das patrocinadoras do Big Brother, que a gente faz as compras e tal, né? Aqui é livre mercado. Então, para as práticas neoliberais se firmarem, se fincarem, precisa que todos os países, né, tenham o livre mercado, ou seja, possam comercializar livremente entre uns e outros, independente das suas posições políticas e ideológicas, né? Vou pegar aqui um exemplo. Nós sabemos que a China hoje é uma das potências econômicas muito forte, né? Então tem relações comerciais com muitos países, inclusive com o Brasil. Porém, ela ainda se autodefine comunista. Então a gente pode dizer, mas como? Há uma contradição aí. Ela se autodefine politicamente comunista, mas ao mesmo tempo é aberto o seu livre mercado para todos, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. É essa contradição que a gente pontua e percebe, né? É por isso que a nossa presidência anterior, né, tinha fortes críticas à China, mas ao mesmo tempo, se a China se retirar das relações comerciais com o Brasil, nós certamente teremos um impacto muito significativo na nossa economia, uma vez que a China é um dos nossos principais parceiros comerciais, né? Não só nós, Brasil, mas outros países aqui da América Latina. Então percebam, o neoliberalismo ele é cheio dessas peculiaridades que, né, de certa forma até se contradizem. Mas o livre mercado é a possibilidade da nação, do país ter estabelecer parceiros comerciais, né, livremente, né, com vários países e sem, de preferência, a intervenção do governo. O governo não pode intervir. É claro que também, se a gente deixasse isso muito frouxo, isso causaria problema. O que é que ocorreu no Brasil na década de 90? Houve as privatizações, que é outro ponto aqui embaixo, ó, que é outra característica do neoliberalismo. Uma característica importante do neoliberalismo é a privatização de empresas estatais e serviços públicos, transferindo essas empresas e serviços para o setor privado. Na década de 90, nós vivíamos uma crise econômica não só no Brasil, mas no mundo todo, e uma das saídas encontradas naquela época era privatizar. A primeira-ministra britânica, né, da década de 90 era Margaret Thatcher, chamada como a Dama de Ferro, né? Inclusive tem um filme muito, muito bonito, muito interessante de se assistir com a Meryl Streep, que ela faz essa Dama de Ferro. E mais recentemente a Margaret Thatcher aparece em uma das temporadas de uma série da Netflix que fala da família real inglesa chamada The Crown, né? The Crown, que é a coroa. Pois bem, a Margaret Thatcher, naquele momento, década de 90, encontrou, né, junto com o parlamento inglês, uma solução para tirar o país das contas no vermelho. Como? Privatizando as estatais. Né? Porém, com o governo, de certa forma, é, é, fiscalizando essas privatizações. Né? No Brasil não foi diferente. Na década de 90, sobretudo em 94, se eu não me engano, nós tivemos, né, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, e uma das suas ações foi a reforma do Estado. E a reforma do Estado, um dos pontos foi a privatização das empresas. Então, a Vale do Rio Doce era estatal, foi privatizada, né? E várias outras empresas. Aqui no Ceará, nós tínhamos, por exemplo, a Tele Ceará, que depois da privatização virou Telemar, né? E depois virou o Oi, tá certo? São as privatizações. Aqui também nós temos a Enel, né, que é de energia elétrica, que foi privatizada também. Então, essas privatizações são práticas neoliberais.
Ou seja, quanto menos sair das costas do Estado, né, mais o Estado transferir as responsabilidades para o setor privado, na visão neoliberal, melhor. Né? Eu lembro que aqui existia o Banco do Estado do Ceará, que era o BEC, que foi privatizado e virou Bradesco. E muitos dos funcionários do BEC eram concursados, né? E faltavam poucos dias, ou poucos meses, ou poucos anos para poder se aposentar. Né? Então, nesse processo de privatização, o Estado, o próximo banco que comprou foi o Bradesco, teria, né, que contratar esses antigos servidores públicos para poder complementar o seu tempo de, de trabalho e depois eles pedirem a sua aposentadoria. Então, percebam, então, privatização, livre mercado, é, terceirização do trabalho, né? Os trabalhos são terceirizados, ou seja, contrata-se uma empresa, né, que vai terceirizar, contratar funcionários para um serviço X e assim não se faz mais concurso público para aquela, né, para aquele setor público, né? Isso também são práticas neoliberais fortíssimas, né? E que nessa briga quem sai prejudicado somos nós, os trabalhadores que precisam, né, dos seus empregos, né, precisam dos seus concursos, né? Por isso que alguns estados, algumas prefeituras, ao invés de fazer concurso, entregam a uma OS, uma organização social que tem cunho privado, e essa organização social vai gerir aquele bem público. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos os hospitais regionais, né? O Hospital Regional Norte, que é aqui em Sobral, o Hospital Regional do Cariri, o Hospital Regional de Fortaleza, que são públicos, né? Mas que todos os seus funcionários, desde médicos, fisioterapeutas, tudo, não é concurso público, né? É regime de CLT. É feito, a gestão do hospital foi dada pelo governo do Estado do Ceará a uma OS, a Organização Social, que tem cunho privado, né? Então, terceirizou-se os serviços, tá vendo? Então, isso é muito ruim para é, é, as pessoas mais pobres, né? Porque aí tira-lhes a oportunidade de entrar no serviço público através do concurso público, né? Uma outra característica do neoliberalismo é a desregulamentação. O que é isso? Os neoliberais defendem a redução das regulamentações governamentais sobre as empresas e os mercados, permitindo que as forças do mercado operem com mais liberdade. Ou seja, quanto menos Estado para a visão neoliberal, melhor. Quanto menos o governo está interferindo com leis para regulamentar um preço de alguma mercadoria ou regulamentar, está entendendo? Melhor. Ao mesmo tempo, também não se pode deixar correr frouxo, né? Por exemplo, aqui na década de 90, nas privatizações, o governo privatizou muitas empresas, mas ao mesmo tempo, para regulamentar isso, essas novas empresas que antes eram estatais, agora são privadas, o governo criou as agências. Por isso que existe a ANS, Agência Nacional de Saúde, existe a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, né? Existe a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que o papel, ANA, né? Agência Nacional das Águas, o papel dessas agências é regulamentar, né? Disciplinar essas empresas agora privadas que antes eram públicas, né? Ok? Então, isso aí é uma disputa, é um jogo de força. Uma outra característica do neoliberalismo é a redução do Estado. Então, o neoliberalismo busca reduzir o tamanho e o alcance do estatuto na economia, argumentando que isso promove a eficiência e a inovação. Então, se o Estado interferir menos para a visão neoliberal, né, para os que defendem o neoliberalismo, melhor, porque aí existe uma ideia, uma pseudo-ideia, uma falsa ideia, que tirando o Estado de perto a, e deixando as principais decisões e ações com o setor privado, vai ser mais eficiente, né, aquele serviço. E nem sempre é assim, né? Liberação do comércio. Os neoliberais geralmente advogam pela redução das barreiras comerciais, como tarifas e cotas, né, para promover o comércio internacional e a globalização econômica. Por isso que é importante os blocos econômicos. Isso foi muito forte na década de 90, ainda tem hoje, né?
tem os tigres asiáticos, que pega ali a Coreia e o Japão, né? Que foi um bloco econômico que surgiu lá na década de 90. O Mercosul, né? Porque os países envolvidos nesses blocos econômicos eliminam essas tarifas e cotas entre eles e as mercadorias entre eles não têm essas barreiras, né? Então isso fortalece a economia dos envolvidos no bloco econômico. Ao mesmo tempo, e aumenta os impostos, né, dos produtos que vêm de outros países, das importações, né? Outra característica do neoliberalismo, a austeridade fiscal. Esse neoliberalismo muitas vezes promove políticas de austeridade fiscal, incluindo cortes nos gastos públicos e medidas para equilibrar os orçamentos governamentais. Eis aí um ponto muito importante para o nosso debate de hoje: cortes de gastos públicos. O problema é que os cortes de gastos públicos, né, acabam não começando por eles, né? Por exemplo, cortar verbas de gabinete, verbas, né, auxílio paletó do jurídico, auxílio moradia, onde já se viu auxílio moradia no jurídico, uma vez que ele já tem casa própria, entendeu? É só um exemplo. Verbas de gabinete não cortam neles, né? Cortam nas verbas que iriam ser destinadas para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? Para a previdência social, né? Para as ações de políticas públicas de inclusão, tá vendo? Então, esses gastos públicos, eles são, esses cortes nos gastos públicos, os que mais são prejudicados são exatamente as áreas que mais precisam de investimento público. Vocês estão entendendo aí a contradição? Né? Mas essa é uma característica do neoliberalismo econômico. Né? Menos Estado, cortar gastos públicos, né? Mais mercado, mais livre comércio, né? Mais concorrência, tá certo? Flexibilização do trabalho. O neoliberalismo muitas vezes busca flexibilizar as leis trabalhistas. Não, para que o trabalhador ter direito a férias, a 13º? Para que 30 dias de férias? Coloque só 10, ou então fragmente, né? Existiu até bem pouco tempo a questão da carteira de trabalho intermitente, né? Que é aquele trabalho intermitente. Você, trabalhador, trabalha por horas, por hora, e não mais por contrato fixo, entendeu? Ou então a prefeitura, sei lá da, depois você me diga, Júlio César, qual é o seu município, a prefeitura do município de Júlio César contrata um assistente social apenas por 6 meses, só para tirar uma licença de um outro assistente social. Ou uma licença de saúde por 2 meses. O contrato do Júlio César é só 2 meses, tá vendo? E isso é precarização do trabalho. E isso é flexibilização do trabalho. Tá vendo? Então, para reduzir custos trabalhistas, certo? A Prefeitura de Sobral, é uma crítica que eu faço, sobretudo na educação, quando faz concurso público efetivo para professor, quando faz, só faz para 4 horas, não faz para 8 horas, certo? Aí as outras 4 horas ele faz para substituto, né? Porque o substituto tem um tempo específico para expirar aquele contrato, né? E os professores substitutos, quando chega novembro, dezembro, tem os seus contratos rescindidos e só vai ter uma nova seleção, talvez só entre março ou fevereiro, tá vendo? Então eles têm um mês aí sem ganhar, certo? Então isso é flexibilização do trabalho, isso é precarização do trabalho. E isso é um dado muito forte, né? Uma característica muito forte do neoliberalismo. E minimização da intervenção estatal na economia, né? Os neoliberais geralmente defendem uma intervenção mínima do Estado na economia, argumentando que isso permite que os mercados funcionem de forma mais eficiente e promove o crescimento econômico. Por outro lado, todas essas características que eu mencionei aqui fazem fortalecer a exclusão da classe trabalhadora, a exclusão das populações mais vulneráveis, né? Em vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, certo? Certo? Então, o pobre fica mais pobre, né? Mais distante do acesso às condições básicas, condições mínimas, que lhes é direito, né? Por lei. Está lá na Constituição Federal de 1988, na nossa Constituição. É o Estado que tem que garantir educação pública, gratuita e de qualidade, saúde
pública, gratuita e de qualidade, assistência social, né? Previdência social, tá vendo? Então são duas forças aí que entram em choque, né? De um lado, os cenários neoliberais, né? Dizendo, olha, reduza custo, reduza, reduza direitos trabalhistas, ou então, se não reduzir, tire essas leis trabalhistas, esses direitos trabalhistas. O que importa é o mercado, o que importa é a circulação de mercadoria, a compra e venda. E, por outro lado, a população ficando mais pobre, ficando mais vulnerável, ficando mais distante né, daquilo que lhes é direito, né, mesmo constitucional. Né? E aí, pessoal, uma das, um dos movimentos, né, sociais que mais lutou, deles não é o único, né, mais lutou para ir contra essas práticas neoliberais, né, para ir contra, né, essa potencialização da, é, da pobreza, né, da exclusão, foram as mulheres, né, foram os movimentos liderados por mulheres, sobretudo no Brasil. Movimentos que começam ali na década de 70, entram na década de 80, entram na década de 90, obviamente com outra roupagem, né, com outro perfil, e ainda hoje alguns desses movimentos sociais estão de pé, né, brigando por melhores condições de vida, melhores condições, né, de acesso à educação, etc, etc. É aí que entra a segunda parte da nossa conversa, que foram, né, as políticas públicas de inclusão, sobretudo das mulheres, né? E aí eu trago aqui algumas, né? Por exemplo, o censo do IBGE de 2022 diz que ainda no Brasil teima um dado preocupante. 22% das mulheres ainda têm diferença salarial em relação aos homens, né? Mulheres ganhando menos do que os homens, né? E um outro dado importante, apenas 13% dos cargos políticos, né, no Senado, no Congresso, de vereadores, de senadores, né, de deputadas, só 13% são ocupados por mulheres. Isso quer dizer que mais de 80% ainda dos cargos políticos ainda são ocupados por homens, né? Quer seja no executivo, quer seja no legislativo, né? Se a gente for voltar um pouco no tempo, essas conquistas que as mulheres tiveram ao longo do processo histórico brasileiro não é de agora, né? É, por exemplo, na década de 30, né, no Código Eleitoral, houve um decreto, né, que modificou esse Código Eleitoral, o decreto 21076, né, que vai criar o Código Eleitoral, e nesse Código Eleitoral as mulheres alfabetizadas, olha aí, as mulheres alfabetizadas passam a ter direito a votar. Mas, naquela época, tinha muitas mulheres analfabetas no Brasil. Né? O número de mulheres alfabetizadas era muito pouco, porque eram aquelas mulheres geralmente vindas de uma elite. Né? E mesmo assim, elas tinham que ter autorização por escrito do marido para poder votar. Né? Olha que ponto nós já tivemos na nossa história do Brasil. Saltando um pouco no tempo, em 62, tivemos a Lei 4121, que é o Estatuto da Mulher Casada. Então, segundo esse estatuto, as mulheres não precisavam mais pedir autorização ao marido para trabalhar e nem para receber herança. Né? Em 77, nós tivemos a lei do divórcio, né? Através de uma emenda constitucional, que é a emenda 6515. Até então, as mulheres oficialmente não poderiam é, pedir, divórcio, né? Chamada desquitada, pedir o desquite. Então, você imagina uma mulher na década de 70 desquitada. Olha o ribuliço, como diz aqui no Ceará, viu? Olha a muvuca que isso causava, inclusive o impacto cultural nessa mulher, né? Como é que as outras mulheres olhavam para ela com olhares de discriminação, tá? Saltando ainda no tempo, em 2006, nós tivemos a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? Todo mundo, no mínimo, já deve ter ouvido falar, que é a lei que vai combater a violência contra a mulher, violência física, violência psicológica, violência emocional, né? E mais recentemente, em 2015, a Lei 13.104, que é a Lei do Feminicídio, e agora em 2021, a Lei 14.192, que é a Lei de Combate à Violência Política. O que é isso? A lei que assegura, né, que é proibido perseguir, discriminar e humilhar mulheres dentro do âmbito político.
Então percebam que essas conquistas, né, dentro dos cenários movidos pelas mulheres, elas foram muito pontuais, muito graduais, né, fruto de muitas lutas e mobilizações femininas, né, dos movimentos feministas, certo? E aqui eu citei vários outros que eu deixei de citar aqui, né? Movimento de mulheres em prol da abolição da escravatura, né? Certo? Depois da escravidão, né? Enfim. Então, a Lei Maria da Penha, vamos lá, Lei 11.340 de 2006. Embora tenha sido promulgada em 2006, a Lei Maria da Penha teve implementações e ampliações ao longo dos anos, visando a proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar, né? Há uma outra conquista das mulheres dentro dessas políticas públicas e sociais de inclusão, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, uma iniciativa do governo federal que busca ampliar o acesso das mulheres em situações de violência aos serviços públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social, entre outros, né? E também houve uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher, implementada pelo Ministério da Saúde, visa garantir às mulheres o acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças específicas como câncer de mama e colo de útero, além de saúde sexual e reprodutiva. Exemplo de ação que está dentro dessa política nacional de atenção integral à saúde da mulher, a distribuição dos preservativos para as adolescentes nas escolas. Muitos adolescentes muito pobres não têm nem como comprar os ai, fugiu a palavra, perdão, né? Os absorventes, né? A questão das vacinas, né? As meninas do HPV está dentro dessa política nacional, né? A questão das mulheres trans, perdão, dos homens trans, né? São aqueles homens que passaram pela redesignação sexual, tiraram o seio, tomam hormônio e tudo, mas, né, são homens com vagina e ainda precisam ir ao Sistema Único de Saúde para fazer a prevenção contra o câncer de colo, né? Então tudo isso está dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e que precisa de profissionais, como vocês serão, futuros assistentes sociais, estarão nos hospitais, estarão, né, acompanhando aí é, mulheres em várias situações de vulnerabilidade e, infelizmente, tendo seus direitos garantidos em lei sendo desrespeitados. Não será você mais um, né, a desrespeitar esse direito. Pelo contrário, é para vocês defenderem os direitos e o usufruto desses direitos por essas mulheres, ok? Também tem o Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho, é uma iniciativa do Ministério da Cidadania que visa promover a autonomia econômica das mulheres por meio de ações de qualificação profissional, né? Então, cursos de qualificação profissional, inclusão no mercado de trabalho e empreendedorismo. Também temos a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, né? Embora não seja exclusivamente voltada para as mulheres, essa Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial visa combater a discriminação racial, promover a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros, incluindo as mulheres negras, que historicamente enfrentam desigualdades múltiplas. Eu sei que isso é muita informação, galera, não é aqui para vocês decorarem isso, é só para eu mostrar-lhes, né, em qual cenário de políticas públicas para mulheres, né, de inclusão, nós temos no Brasil hoje, né, desde 2006 isso se fortalece, mas nós tivemos antes de 2006, né, pontuais, como eu mostrei aqui. Só um minuto, por gentileza. Obrigado. Ah. E aí, para começar já a finalizar a nossa fala, são só algumas dicas, né? Quando você olhar para as mulheres da sua casa, para as mulheres da sua vida, para as mulheres do seu bairro, para as mulheres da sua cidade, para as mulheres do seu país, vejam que
por trás daquele sujeito social, com as suas peculiaridades, né, com as suas histórias de vida, tem todo um arcabouço legislativo, leis que protegem essas mulheres, que impulsionam essas mulheres a buscar o seu lugar social, né, que apontam para tirar essas mulheres das suas possíveis vulnerabilidades, né, ou das suas já existentes vulnerabilidades. Existe também todo um arcabouço de políticas públicas, né, de orçamento público, que às vezes pode até ter parceria com o orçamento privado, mas uma parte mais significativa vem do orçamento público, que apontam para tentativas, né, de melhoria de qualidade de vida, né, e de exercício pleno de cidadania dessas mulheres, né? As mulheres não são só objetos de manipulação, quer seja moral, quer seja sexual, quer seja, né, política, manipulação religiosa. Ao contrário, elas são sujeitos sociais que devem também ser protagonistas de suas respectivas histórias, né, de vida, né, no trabalho, na família, né, enfim. E aí algumas dicas, né? Presenteie essas mulheres com algo construtivo, né? Ou diga-lhes algo construtivo. As palavras também fortalecem a luta dessas mulheres e fortalecem a existência dessas mulheres, né? Tente apoiar, primeiro conhecer primeiro para depois apoiar, né? Projetos sociais que fortalecem a luta dessas mulheres por melhores condições de vida, por melhores, né, melhor qualidade de vida. Tente ver no seu entorno, no seu bairro, na sua cidade, tudo, negócios que são liderados por mulheres. Às vezes é uma mulher que colocou um carrinho ali para vender espetinho, né, para vender sanduíche. Às vezes ela usa a garagem da casa dela, ou a sala da casa dela para poder vender sopa, sanduíche, canja, né? Então, essas pequenas iniciativas, esses negócios liderados por mulheres, valorize isso, né? Fortaleça isso, né? Estimule isso, né? Reconheça a importância, né, desses negócios, esses micronegócios, né, para a vida dessa mulher que às vezes, muitas vezes sustenta seu filho dentro desses negócios, né? Estimula essas mulheres a buscarem financiamento. Por exemplo, o Banco do Nordeste tem um financiamento chamado Crédito Amigo, né? Inclusive a minha mãe já fez muito Crédito Amigo, é um desses financiamentos, né? E para isso você também retroalimente-se, né, do ponto de vista intelectual. Eu gosto muito dessa palavra, retroalimente-se do ponto de vista intelectual, participe de eventos, debates, né? É, pesquise dados, como é que está a situação das políticas públicas de inclusão feminina, né? Como é que estão as políticas públicas aí atualmente no Brasil, né? Vasculhe sites do IBGE, do SEBRAE, né? Do Sistema S, SESC, SENAI, SENAT, para entender onde é que estão essas mulheres, o que é que elas estão fazendo, quais são os gráficos, quais são as informações, né? E a partir desses gráficos, desse mapeamento de informações, você de alguma forma também auxiliar, ajudar, né, na construção, né, de novas políticas públicas de inclusão, né, das mulheres e ao mesmo tempo no fortalecimento das políticas públicas e sociais já existentes, até algumas eu citei aqui, né, em prol das mulheres. Ok? Então é isso, eu acho que por hoje é o suficiente. Depois, né, quem puder, assista novamente esse momento. Lá na sala vocês vão ver que tem uma atividade bem bacana para vocês fazerem, tem alguns textos. Né? Inclusive, uma das questões é do texto e a outra questão é desse momento que eu vos falei aqui, né, nesta noite. Espero nos reencontrarmos em breve. Até a próxima. Um forte abraço e fiquem bem.